próximo nós vamos estudar tem uma O prece. próximo? Uma linda não prece. Eu estava vendo hoje de tarde. O próximo capítulo é uma lição, né, pessoal? O capítulo 12, ele é uma lição interessante sobre a reunião mediúnica no plano espiritual, uma forma bastante clara. Nosso irmão Paulo Pérez chegando aí lá de Lermando, olha, nosso grupo já está se alastrando. O livro está ficando bom, interessante agora no fim. Boa noite, pessoal. Salve, Paulo. Eu estou dizendo, o nosso grupo está se alastrando, olha. Já tem a Eneida de São Pedro e o Paulo de Dilermando. Já chegou na metrópole. E a Daiane, que às vezes participa, né, Ney? Então, pessoal, aqui iniciando, ó, eu vou voltar, eu gosto sempre de voltar uma paginazinha para trás do livro para a gente fazer um gancho, né? Não ficar assim... Se pensar bem, esse grupo ninguém é de Santa Maria. Ah, sim, nativo. O Fernando acho que é nativo. É só o Fernando, acho. Só o Fernando que é nativo de Santa Maria. Aqui de Arroio do Sol. De Arroio do Sol. Arroio do Sol. Aqui, pessoal, voltando então uma página que a gente já viu na sexta-feira passada, mas é interessante porque ele está falando sobre o nosso irmão Leôncio, que se perdeu no exercício da mediunidade, não exerceu como era a proposta reencarnatória dele. Por que ele não exerceu, né? Ele se deixou dominar pelas coisas da matéria, pelas tentações. E interessante que tem um trecho ali que ele falou, ó, não demorou muito, e o Leôncio, na existência material, começou a sentir a mudança radical e se operou na sua faculdade mediúnica. Os espíritos nobres foram rechaçados pela sua vacuidade e presunção. Interessante que ele falou, os espíritos não se afastaram dele, foram afastados por ele. Eu achei interessante essa, né? Porque os irmãos eles apostam na gente, mas se a gente não persevera naquilo que eles nos propõem, eles se afastam, mas eles se afastaram porque nós os afastamos, né? Então é interessante que ele coloca ali, foram afastados por eles, mas outros espíritos de elevação suspeita, pseudo-sábios e perversos, começaram a influenciá-lo, né? É o perigo da mediunidade. E aqui uma frasezinha interessante, a perda e a suspensão da mediunidade são efeitos naturais das leis soberanas. Ó. É uma coisa que acontece naturalmente. Também a perda da mediunidade, né? Que está falando, ele vai continuar agora nesse trecho que a gente continua hoje, continua falando sobre o nosso irmão Leôncio, ó, fascinado pela vida social. E eu gosto desses livros aqui porque tudo são alertas para nós, né? Para a gente fazer uma autoanálise. Então, o Leôncio, fascinado pela vida, chamada vida social, recalque natural das dificuldades vividas na infância, porque a gente já viu a vida dele na infância foi uma vida bastante difícil, né? De não aceitação da família, dos pais, do pai, né? Passou a desfilar como ser excepcional. Provocava exclamação de inveja nos círculos frívolos dos meios em que comparecia festivamente. Ó. Interessante que eles não medem palavras, né? Círculos frívolos. Tudo que ele fazia em relação à caridade, ele disfarçava, embutidos os sentimentos de autopromoção e se exibindo, né? É aquilo que eu digo, às vezes as pessoas, a gente deve assim divulgar o bem que a gente faz quando a gente tem a intenção, né, Fernando, de buscar parceria. O trabalho aí que o Fernando faz dos Anjos da Noite, né, que eu dou apoio material, digamos, mas às vezes a gente divulga para ver se alguém se soma, né, dá apoio material que a gente tanto precisa em qualquer proposta de trabalho social, né?
Mas também, às vezes, eu fico pensando, pô, tem que tomar... por que eu tô... Às vezes eu me pergunto, né? Tá, mas por que eu tô divulgando? Por isso que a gente tem que divulgar para quem a gente acha que vai ajudar. Divulgar para quem a gente acha que não vai ajudar, aí sim, é perigoso, porque a gente, de repente, está querendo se autopromover, né? Falar para uma pessoa que não tem condição de ajudar, de repente a gente está querendo se autopromover. A não ser que a pessoa queira ir para a balada, né? Do bem, na sexta-feira de noite, né, Fernando? E essa hora, pessoal, inclusive, a turma deve estar saindo de Camobi em direção ao centro da cidade, trazendo o apoio ao pessoal em situação de rua e aos catadores, os anjos da noite. E ali, então, o benfeitor continua. Desnecessário dizer. Aqui é interessante que ele passou pelos estágios da obsessão, né? Passou da obsessão simples para a fascinação, quando não lhe faltaram corresponsáveis. Ó, tem todos os estágios. Ele sai da obsessão simples, vai para a fascinação e, por fim, tomba aturdido na subjugação, que o fez mais agressivo, quando não totalmente vulgar. Aí eu fui marcando aqui, tá? Nesse estado é interessante as palavras, né? Ele estava num estado de alienação espiritual e moral. Tornou-se a estrela das festas da futilidade. Ou seja, ele só buscava se reunir nesses locais, porque ali atrás ele falou também, ó, desfilar, tentando causar inveja nos círculos frívolos, onde ele comparecia festivamente. Aqui volta a falar, ó, estrela das festas da futilidade, aplaudido pelos incaustos, seus semelhantes. Semelhante atrai semelhante, né? E mentalmente foi acometido pelos acicates dos inimigos desencarnados, que o exploravam e o induziam à perda dos contatos com os benfeitores da vida maior. E aí, pum, numa noite de horror, após uma exibição dele, né, nessas promoções que ele realizava com frequência para lisonjear o próprio ego, foi acometido de uma isquemia cerebral. Não obstante atendido com urgência, padeceu um bom par de meses em tratamento hospitalar, sucumbindo sob o assédio dos inimigos que o arrastaram para a repugnante região de onde foi agora retirado. E a gente viu lá no início desse capítulo, né, que ele foi socorrido numa caravana que foi específica para buscar ele na região do sofrimento, mas a caravana ao mesmo tempo lançou suas redes e resgatou outros vários companheiros que apresentavam condições de serem, onde o arrependimento já tinha trabalhado, né, na consciência daqueles também. E aqui essa frase eu achei interessante, ó. A mediunidade é ponte de serviço pela qual chegaram, essa aqui, ó. Mediunidade é ponte de serviço pela qual chegaram à Terra as informações do mundo espiritual. E realmente, né, ensejando Allan Kardec a construção da incomparável obra que legou à humanidade como patrimônio indestrutível para os tempos do futuro. Mas ele faz um alerta aqui, ó, mais abaixo nessa frase. O seu exercício, sem a prudência e orientação do espiritismo, é sempre um risco de imprevisíveis consequências para o seu usuário, assim como todos aqueles que compartilham das experiências sem controle. Eu achei interessante que ele adverte a prudência e a orientação do espiritismo, né? Tá lá, a orientação está lá no Livro dos Médiuns, especificamente, né? E a gente sabe que tem os outros segmentos, né, religiosos, segmentos espiritualistas que também praticam a mediunidade. Sérgio, acho que o teu microfone está dando um chiado, Sérgio. Será? Pedi para tu desligar ele, que estava dando uma...
um ruído no... Então aí eles entram, né, no quarto onde o nosso irmão Leôncio, resgatado, estava já se convalescendo, né? Bom, encontramos nosso amigo em sono profundo. Ele foi aplicado, esclareceu o doutor Inácio, porque ao despertar, face ao longo período em que esteve prisioneiro, poderia sair correndo em desespero, pensando fugir da rocha a que se encontrava atado. O nosso trabalho inicial é fluido terapêutico. O trabalho inicial. E olha por que o fluido, né, terapêutico? Desvesti-lo das couraças vibratórias que se encontram envolvido. Foi tão... envolveram ele tanto, aquelas energias lá da região umbralina, que ele ainda estava envolvido nessas energias. Então, através dos fluidos, né, tinha a proposta de despi-lo das couraças vibratórias que se encontram envolvidos, até podermos, ao chegar mais tarde, ao seu psiquismo anestesiado pelas energias dos algozes que o entorpeceram desde os dias quando transitava no corpo físico. Ou seja, ele ainda estava... a telementalização, né, foi tão longa, tão duradoura e tão pungente, que ele ainda apresentava-se anestesiado, né? Não havia despertado a mente espiritual do ser em si. E olha que interessante aqui, ó. Oremos com unção, a fim de que a nossa mente possa envolver em vibrações de harmonia. Sempre a prece, né? Sempre a prece. E às vezes a gente pode pensar, ficar meio constrangido se a gente vai num hospital visitar um companheiro e ficar constrangido de convidar os que estão ali à volta. Vamos fazer uma oração por ele, né? Vergonha de fazer o bem a gente nunca deve tê-la, né? E olha que eles chegaram na beira do leito desse irmão e o doutor Inácio convida a Manuel Filomeno de Miranda. Oremos com unção, a fim de que a nossa mente possa, as nossas vibrações mentais possam envolvê-lo nessas vibrações de harmonia, ajudando a dissipar essa camada de energia deletéria que o subjugam, mantendo as imagens cruel que o dilaceram mentalmente. E aí eu lembrei de um livro do André Luiz, que o indivíduo estava num arrependimento tão atroz, o espírito, e ele foi resgatado. Ele já estava numa colônia, num hospital, para ser tratado, mas esse indivíduo, ele só urrava. E aí a espiritualidade faz a leitura da consciência dele. E eles dizem que ele ansiava por reencarnar, porque ele tinha feito tanta maldade e que aquilo atormentava aquele espírito ali no plano espiritual. E ele sabia que quando ele reencarnasse, aquilo que o atormentava naquele momento, enquanto espírito livre da vida material, ficaria coberto pelo véu do esquecimento. Então, ao menos ele colocado na vida física, ele ficaria desconectado daquilo que estava na consciência dele, de tão grave que era. Mas que ele não conseguia se livrar daquilo, era gravíssimo que ele tinha realizado, por isso que ele só urrava. É interessante o quanto marca, né? Então, eu fiquei pensando nesse irmão que ele ficou tanto tempo lá, sofrendo tanto sofrimento, e que aquilo digamos, aquelas imagens estão na mente dele, mesmo ele estando adormecido. E não acontece com a gente, quando a gente está com uma aflição moral tão grande, né? Uma confusão mental, que mesmo que a gente durma, às vezes a gente sonha com aquilo. A gente não consegue se desconectar daquilo, né? Fica aquela monoideia nossa e a gente
mesmo dormindo, a gente não se livra daquilo. O amigo, então, silenciou, o Dr. Inácio, e mergulhou em profunda oração, sendo acompanhado por mim e pelos demais auxiliares. Olha o que aconteceu lentamente, uma suave claridade em tons alaranjados desceu sobre o enfermo, um suave perfume invadiu o ambiente, contrastando com as emanações enfermiças que foram ultrapassadas. Será que se a gente fazer uma prece por um doente, ali na volta do doente, como diz assim, com unção, né? Nós temos essa capacidade também de irradiar essas forças espirituais. Após alguns minutos de oração silenciosa, que se transformaram em bálsamo para o internado, fomos convidados a sair, deixando entregue à enfermagem competente. O poder da oração é tão grande que agora eu lembrei de uma passagem do livro Voltei, do Frederico Fingler, que é o irmão Jacob, ele assume no plano espiritual, e durante a saída do enterro dele, pessoal, ele está na calçada junto com Bezerra e outros companheiros, ele assiste a passagem dos carros que estão acompanhando o funeral, e aí ele via que de um carro que acompanhava o carro fúnebre, familiares e amigos, irradiava uma energia luminosa, dourada do carro o carro particular. E ele pergunta, e o Bezerra explica para ele, eram aquelas pessoas que ali estavam acompanhando o funeral, estavam em oração. Então era a irradiação, a força da oração daquelas pessoas que fazia que daquele carro irradiasse como se fosse um chafariz assim, raios dourados. Isso é o poder da prece, a materialização da oração é da prece, a geração das energias da prece visto pelo plano espiritual. Aqui nós entramos no capítulo 12, que é muito ensinamento. Na hora combinada, eles se encontraram então na enfermaria onde se recuperava o irmão Ambrósio. E desculpe, eu estava chamando ele de Leôncio, né? Leôncio foi um outro companheiro lá de trás desse mesmo livro, o Ambrósio. Dr. Inácio pediu a presença de duas damas que não conhecíamos. Inclusive, o Sérgio acho que já leu esse capítulo, eu observei que ele não vai nomear essas duas damas. Ele não cita nomes para essas irmãs, que são médiuns, a fim de que elas contribuíssem com as suas faculdades mediúnicas na atividade programada. Então, como a gente está habituado, né, no silêncio, recolhimento, estava presente ali nesse momento, nessa reunião mediúnica, no plano espiritual, ali no quarto desse irmão, o venerando Eurípides Barçanufo e Dona Maria Modesto Cravo, né, que é a Dona Maria Modesto Cravo, salvo engano, ela foi a médium que meio que liderava o grupo mediúnico no Hospital Espírita de Uberaba, no tempo do Dr. Inácio encarnado lá. Digamos, ela era o braço direito e o braço esquerdo dele, e agora ela trabalha no Hospital Esperança, é cofundadora, né, junto com Eurípides Barçanufo. Então eles começam aqui a reunião. A enfermaria mantinha-se em penumbra e pairava agradável psicosfera amena. Também achei interessante isso aqui quando a gente fala da reunião mediúnica, que os benfeitores chegam muito antes. Eles instalam equipamentos na sala onde vai se realizar o socorro, né, espiritual. O livro Diálogo com as Sombras nos ensina bastante isso. Eles instalam equipamentos, que eles fazem uma asepsia na atmosfera do ambiente. E lá também, uma agradável psicosfera amena fora providenciada desde amanhã. Ou seja, desde cedo já existia alguém ali preparando o ambiente para eles que chegariam depois. 8 participantes
da empresa espírita para o atendimento do enfermo cujo drama nos compungia. A transferência do nosso querido paciente para esse recinto, olha aqui, de novo, pessoal, a transferência, eles resgataram esse irmão lá na região de sofrimento e levaram para um local, um hospital espiritual. Mas mesmo assim, não rompeu os vínculos energéticos mantidos com alguns dos verdugos que o retinham na furna de aflições. Foi deslocado espiritualmente, sim, mas as fixações psíquicas encontram-se-lhe imantadas através do perispírito denso de energias morbosas. Fala, Sérgio. Liga o microfone. Eu estava ligado, desliguei. Por que eles falam empresa espiritual? Empresa espiritual. Me chamou a atenção. Tá ali Me chamou a atenção. Empresa no sentido de empreendimento. Pois é. Viu? Acho que é nesse sentido de empreendimento. E isso aqui, ó, no livro acho que é da Sueli Caldas Schubert, Dimensão Espiritual do Centro Espírita, acho que ela fala ali, que às vezes a pessoa que está sob grave processo obsessivo e ela vai numa reunião, numa palestra, os irmãos não conseguem entrar no ambiente, mas conseguem manter ela telementalizada, mesmo ela estando lá dentro do centro espírita, e pode induzir ela ao sono durante a palestra, para que ela não capte o ensinamento, sabe? A pessoa entra no centro espírita, vai e senta no auditório, na cadeira, para assistir a palestra. Mas os irmãos que ficaram lá fora conseguem manter ela como se fosse escrava, algemada ao pensamento deles. E eles podem induzi-la a que ela adormeça lá dentro da palestra. Então, às vezes, a gente diz brincando, a pessoa assistiu a palestra em desdobramento. Nem sempre. Às vezes, já dormiu durante a palestra, eu assisti em desdobramento. Nem sempre. Às vezes, é questão também de se avaliar bem isso aí que ela nos ensina. E aqui a gente viu que, mesmo ele deslocado espiritualmente, mas as fixações psíquicas encontram-se-lhe imantadas através do perispírito denso de energias morbosas. Qual é o objetivo, né, da reunião, do trabalho mediúnico ali, trabalho espiritual? O Eurípides vai explicar. Iremos tentar desconectar, né, algumas das mentes, olha, das mentes, é plural, que prosseguem vergastando, atraindo os seus emissores de pensamentos destrutivos a conveniente breve diálogo. Né? A proposta é atrair esses irmãos para que eles tenham um diálogo ali com Eurípides, que é o que vai trabalhar, dirigir a reunião. Até o momento, quando vão realizar, né, o despertamento do sono reparador do nosso irmão, que lhe foi imposto por força das circunstâncias. Então, de imediato, sentaram os médios em torno da mesa, próximo ao leito do paciente, os demais ao lado, em um convívio doçuroso e fraterno. E aqui está que o Sérgio relatou no início, né, a prece do Eurípides Barçanufo. Né, Sérgio? Foi essa que tu falou, né? Pessoal, eu marquei algumas frases, tá? E ele começa, Jesus, incomparável benfeitor. Mas é impossível a gente não ler todo. Ó. Tu que elegestes o amor como solução para os problemas humanos. Olha essa frase. Inunda-nos desse sublime tesouro para bem atendermos aos deveres que nos dizem respeito nesse momento. Né? Amorosidade. Logo a morte. Aqui, pessoal, tem um ensinamento do Eurípides Barçanufo que se faz até umas discussões aqui na Terra. Tá?
E essa discussão, inclusive, deu até uma desavença entre Kardec e quem se lembra, o autor do livro Os Quatro Evangelhos, me fugiu o nome dele agora, porque aquela discussão, o corpo de Jesus era um corpo carnal ou era um corpo fluídico, o corpo que ele se deslocou na Terra? Rusteng, né, que é o autor dos Quatro Evangelhos. E aqui o Eurípides Barçanufo nos trouxe, eu achei interessante o ensinamento, né? Logo após a morte de Jesus, o Eurípides coloca na prece, o teu corpo foi inumado. Inumado significa sepultar um cadáver. Desceste em espírito ao abismo a fim de buscar Judas, que houvera enlouquecido, deixando-se arrastar pelas forças hediondas da treva, e o libertaste para recomeçar novas experiências iluminativas. Também, Eurípides Barçanufo nos traz uma afirmação de um fato que outros espíritos já nos ensinaram, né? Que Jesus, após a crucificação, digamos, o primeiro ato dele, como desencarnado, foi buscar Judas, né? Aí ele continua, incapaz de agir com a tua superior vontade e poderosa energia. Somos incapazes, mas ele pede ajuda-nos a retirar da região aflitiva o teu discípulo desvairado, agora necessitado de socorro específico para que as pesadas escamas da ignorância e da loucura sejam-lhe igualmente liberadas. Achei interessante, né? Escamas é aquilo que nos reveste, né? Reveste o peixe, né? Porque se acumpliciou com a sombra, o que aconteceu? Perdeu o contato com a tua claridade mirífica, permanecendo nessa demorada situação de horror. Ajuda-nos a libertá-lo daqueles que lhe engendraram a escravidão, e não obstante o largo período da impiedade com que os serviciaram, ainda teimam em reconduzi-lo para os hediondos sítios onde esteve até há pouco. Penetra-nos com a tua sabedoria, guia-nos no teu difícil dédalo, cujo acesso está ao nosso alcance, para que não nos percamos nas rotas mentirosas. Interessante isso aqui, né? O canto da sereia, né? O canto da sereia era um canto que atraía os navegadores para as rochas, né? E eles naufragavam. A lenda da sereia e o mundo material, né, nos atrai também, né, para as rochas, e a gente pode naufragar. Não nos percamos nas rotas mentirosas. Quando ele silenciou, pairavam no ar vibrações harmoniosas, interrompidas somente pela agitação do nosso irmão Ambrósio, que, no entanto, já estava mais tranquilo, mais calmo. Poucos minutos após, uma das damas, aqui que eu falei, né, Sérgio, que o Sérgio também já deu, ele não nomeia essas irmãs. Uma das damas começou o transe mediúnico atormentado, agitando-se, blasfemando, em desconcerto emocional profundo, com a voz alterada e roufinha. Palavras agressivas, gestos de violência denotavam o baixo nível do espírito que iria se comunicar, né? Enquanto exteriorizava vibrações morbíficas. Eurípides, profundamente concentrado, deixou-o falar. Aquilo que a gente aprende né? Como orientação para ser esclarecedor. Deixa o espírito falar primeiro, para depois a gente ver onde está o gancho, né? O veador dele, onde é que está a origem, o objetivo do áudio dele. Profundamente concentrado, deixou ele falar, facultando maior entrosamento com a médium, enquanto todos nos unimos em prece silenciosa, e o espírito visitante então se manifesta. Com qual direito os senhores se adentram no nosso recinto de justiça?
sem o nosso consentimento, com a presunção de libertário réprobo e infame criminoso. Onde ele estiver, não conseguirá ficar livre dos nossos vínculos, que foram muito bem fixados, interessante, durante os seus largos anos de dependência do nosso alimento mental. Não, interessante isso aqui, né? Vínculos bem fixados, e criou nele uma dependência de uma espécie de alimento mental. Não lhes parece muita audácia da invasão, né? Que eles foram lá buscar o nosso irmão na caravana cujo espírito que puxava a fila, né? A rainha Isabel, antiga rainha de Portugal. Aí o Eurípides vai conversar com ele, eu marquei mais essa outra frase aqui. Não somos responsáveis pela apontada invasão da sua área, para ajudar o aflito que pôde fluir da lucidez e anelar pela libertação, recordando-se que também é filho do amor. Aqui, olha só, eu achei interessante isso aqui, até vou marcar aqui, ó. Olha, interessante. Foi ele próprio quem permitiu a busca, mas interessante tá aqui, ó, terminada a prova reparadora que se impôs. O próprio André Luiz nos ensina. Eu falo André Luiz porque o André Luiz é o repórter da espiritualidade, né? Nos livros dele a gente vai pegando bastante ensinamento. O espírito, enquanto o arrependimento não fizer cava, né? Não lacrar, e se tornar sincero, e o arrependimento se tornar em pedido de socorro, o espírito lá permanece. Tanto que a gente viu lá no início, quando essa caravana chegou, jogou as redes magnéticas, houve espíritos que foram retirados e outros que simplesmente ficaram, embora tenham tentado se agarrar, né? E a espiritualidade nos diz que são aqueles que o arrependimento ainda não é sincero. Então ele fala aqui, ó, terminada a prova reparadora que ele próprio se impôs. Quando é que nós... E outra coisa que o André Luiz diz que a expiação das nossas faltas começa após a porta do túmulo. Esse período nessas regiões de sofrimento faz parte já da nossa necessidade expiatória. Porque a gente vai se arrepender ali do que a gente fez de equivocado, né? Então, quando terminou a prova que ele se impôs, que a gente se impõe, se a gente se conduzir bem direitinho aqui, né? A gente ainda vai conseguir passar por essa região. Mas aqueles que não conseguem e vão se comprometendo são atraídos para essa região. Então, eles estão se impondo a esse sofrimento futuro pela conduta do presente, né? Ó, cada qual sintoniza com aquilo e com aqueles com os quais se compraz. Mas no momento em que muda o direcionamento da aspiração, fala Eurípides, passa a sintonizar noutra faixa psíquica e emocional, estabelecendo novos compromissos. Mas o irmão estava rebelde, né? Com ódio da caravana. E quantas vezes nas mediúnicas, né, os irmãos se manifestam assim: vocês estão libertando os meus soldados. Eu lembro uma vez numa mediúnica que eu participei. O chefe veio com todos os seus súditos, né? Mas ele veio reclamar que estavam libertando os soldados do exército dele. Como se atrevem a adentrar-se na nossa província? Aí Eurípides, com tranquilidade... Olha essa frase, eu fiquei refletindo nessa frase, pessoal. A tranquilidade da sabedoria e da fé. Aquele que tem razão moral, né? Ele não quer ganhar no grito. Justamente aquele que quer ganhar no grito é que ele perdeu a razão, né? Então ele tenta o convencimento pelo tom, pela gritaria.
E eu então achei interessante essa frase que o Manuel Flamengo de Miranda escreve: com a tranquilidade da sabedoria e da fé, a mansuetude de quem sabe onde quer e pode chegar, né? Que saibamos, diz Eurípides, todo o universo pertence a Deus e as dominações transitórias mudam de mãos conforme as circunstâncias. Ele continua, né? Inspirados pelo Pai doador e por seu Filho, todo amor, que buscaram atender aqueles que os evocam, mesmo estando presos, né? Retidos nessas regiões antes de perversão. E vai citar, graças à interferência da Isabel de Portugal, a nobre rainha das rosas, né, a mãe dos infelizes, foi possível buscar a ovelha perdida para recolocá-la no rebanho, já que se houver extraviado por si mesma. E o Evangelho do Espírito diz: a quem culpar pelas nossas aflições, né? Ele se perdeu, atraído pelo canto enganoso do amigo infeliz e dos seus compares. Há um sinal, então. O doutor Inácio levantou-se e começou a aplicar passes dispersivos no chakra coronário da médium em transe. E sempre a gente lembrando, né? Essa reunião mediúnica está se realizando no plano espiritual, no Hospital Esperança, para logo distribuir vigorosas energias na mesma região, que facultava ao agressor a perda do controle da situação. E eu também hoje lembrei muito do Chico Xavier, quando eu estava aqui refletindo, estudando essa parte aqui. Quando perguntavam para o Chico Xavier o que ele queria ser quando ele voltasse para o plano espiritual, ele respondia: médium. E lá atrás, quando eu vi isso, né, muitos anos, eu digo: mas ele quer ser médium no plano espiritual? Porque para mim, naquela época, né, as reuniões mediúnicas eram só aqui no plano físico. E hoje eu lembrando, tá aí, por que o Chico Xavier quer ser médium? Continuar trabalhando, sendo instrumento mediúnico no plano espiritual, como a gente está vendo aqui, né? E viu nos outros livros que a gente já refletiu. Vai falar o Eurípides: não queremos mudar-lhe a maneira de pensar, de ver e de entender os atuais acontecimentos. Os irmãos cruéis existem também. Isso aqui, por que eu botei em realce aqui? Os irmãos cruéis existem e proliferam. Isso está lá no livro A Gênese, né? Quando Kardec vai falar sobre obsessão, não me lembro que capítulo está da Gênese. Por que existem espíritos maus? Porque existem homens maus, encarnados, que alimentam esses espíritos. E aqui o Eurípides vai falar: os irmãos cruéis existem e proliferam. São alimentados psiquicamente por aqueles que preferem o engodo, o crime e a irresponsabilidade, trabalhando com eficiência os braços da justiça desvairada, que os alcançará nas suas esferas espirituais. Reconhecemos que a sua, como a existência de justiceiros espirituais, é resultado da alucinação que graça no mundo das fantasias, até quando se instale a verdade nos corações, nas mentes e nos corações. E a gente já viu também numa dessas outras obras do Manuel Flamengo de Miranda, que está havendo a retirada desses grupos aqui, ó, Cidade dos Justiceiros, o nome do grupo no livro Perturbação Espiritual. E foi retirado, que até eu brinquei que eu fiz uma comparação, que era o ninho de marimbondo. Não foi retirado os espíritos, eles estavam retirando toda a cidade espiritual. Todo o conjunto, retirando do plano Terra, levando para outro planeta, todo o ninho de marimbondo com os marimbondos dentro. Né? E com qual objetivo? Para poder também a humanidade se regenerar. Porque esses espíritos é uma troca, né, de energia. Os maus são alimentados com essas inspirações maléficas e, ao mesmo tempo, com as suas emanações fluídicas, fortalece esses espíritos. Então está havendo no plano espiritual também a retirada
desses irmãos, assim como muitos que estão morrendo na Terra não irão reencarnar na Terra, no plano espiritual também está sendo feita essa separação do joio e do trigo. Aqui, então, ele vai falar que o verdugo passava por uma rápida alteração, com sinais de entorpecimento mental, e o doutrinador, Eurípides, continua. O nosso desejo, no momento, é diluir os laços psíquicos que atam, né, esse espírito que está se manifestando ali ao irmão que está em tratamento, rompendo as vinculações doentias que têm vicejado até então entre ambos. Confiemos, outro sim, que num dia não longínquo, o irmão Ambrósio certamente será mensageiro da luz para o felicitar também. Por enquanto, o amigo ficará hospedado conosco em recinto próprio, onde começará com as reflexões que lhe permitirão retroceder ou avançar conforme seu livre-arbítrio. Também achei interessante, a espiritualidade respeitando como... Por que eles não nos derrubam quando a gente, né, usar um termo, vamos derrubar o Ney porque ele quer enveredar por um caminho que vai trazer consequências graves para eles. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio, tanto lá quanto aqui. Ele tá propondo que esse irmão, seu irmão, vai ficar ali, hospedado, começar a fazer novas reflexões e vai permitir ele retroceder ou avançar. Se ele quiser retroceder, pode ir embora, vamos respeitar o seu livre-arbítrio. Né? Não é... Quando silenciou, o agressor então já estava adormecido. Aqui, olha interessante aqui, reunião no plano espiritual, né? Não tem. Quando é aqui, as reuniões são no plano físico e a espiritualidade é que está acompanhando a reunião no plano físico, às vezes, assim, então o agressor foi afastado do médium ou da médium, né? A gente lê André Luiz, lê Manuel Flamengo de Miranda. Só que aqui tem um termo diferente, foi deslocado do perispírito da médium. Né? A reunião não era no plano físico, então os espíritos não estão lá. Bem claro fica, foi deslocado do perispírito da médium e acomodado em marca próxima que o aguardava. E em outros livros que a gente já estudou aqui, quando a reunião é aqui no plano físico e os benfeitores estão envolvidos, eles falam, foi afastado do médium, da médium ou do médium. E aqui é interessante que ele especifica, foi deslocado do perispírito da médium. Achei bem interessante o termo que não em outros livros não deixa tão claro assim. Aqui o Manuel Flamengo de Miranda vai narrar, então. Imediatamente, Dona Maria Modesto. Fala, Sérgio. Liga o microfone. Desculpa estar intervindo. Todo mundo pode intervir, pessoal. Aí eu descanso e tomo água. Não, é que diz assim, doutor Inácio tomou... Doutor Inácio, né? Tomar de delicado aparelho constituído por duas cápsulas, né? Concavas. Ah, tá aqui adiante, né? Isso aí me chamou a atenção, porque eu nunca vi falar nisso, né? Ligado. Então, eu trouxe uma coisa... Deixa eu avançar que eu te trouxe uma coisa mais grave ainda. Tá? Então vai. Eu fui buscar um livro que a gente já estudou também. Então tá, vai então. Então o doutor Inácio toma um delicado aparelho. A dona Maria Modesto, a instância do mentor, concentrou-se especialmente e vimos que o doutor Inácio pega um aparelho. Eu até tentei achar, pessoal, na internet alguma imagem para a gente exemplificar isso aqui, mas não achei. 2 capacetes unidos entre si por um tubo transparente. Colocou um dos capacetes, olha, na cabeça do Ambrósio, o paciente. E o outro capacete, conectado por esse tubo transparente, na cabeça da médium. A seguir,
parecendo ligados por corrente elétrica desconhecida. Pessoal, isso é maravilhoso. Imagina o Manuel Filomeno de Miranda estupefado diante do que ele estava vendo. Imagina nós, simples mortais, né? Parecendo ligados por uma corrente elétrica conhecida, sendo, no entanto, de natureza psíquica. Vimos que o tubo passou a deslocar um tipo de energia viscosa que saía da cabeça do enfermo e inundava a mente da senhora, da médium, fazendo-a agitar-se. Aí, olha só, isso para nós é estranho, né? Mas nós já vimos algo bem semelhante. E olha, eu fui buscar aqui, ó, algo também maravilhoso que a gente estudou no livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Ó, só que esse No Rumo do Mundo de Regeneração foi feita uma transfusão de energia de um espírito para um encarnado, por aparelhos usados pelo mundo espiritual, para ver o quanto a gente não conhece, né? Tinha um personagem do Chico Anísio da escola que dizia, sabe nada, né? Dizia, sabe nada, sabe, e quanto a gente sabe nada. Olha No Rumo do Mundo de Regeneração, só para exemplificar que eu trouxe. Ó. No atendimento de um hospital na Terra, foi usado pelos benfeitores um equipamento desconhecido de Manuel Filomeno de Miranda, tá? Um tubo, vimos um equipamento especial que terminava em 2 tubos transparentes com 2 agulhas, uma em cada ponta. Foi aplicada uma das agulhas no braço esquerdo, na artéria. Passou a derramar um líquido quase vaporoso que vinha de um recipiente colocado acima e transparente, no qual víamos os fluidos em movimentação mesclando-se para alcançar uma unidade, desde que pareciam ser diferentes individualmente. Eudalbo, o passista do grupo espiritual, igualmente se deitara ao lado do enfermo. Isso é num hospital durante a pandemia, um hospital na Terra. O Eudalbo se deita do lado do enfermo e tiver o braço direito na mesma artéria, aplicada uma outra agulha, que levava a sua energia vital ao vasilhame acima. Ao mesmo tempo, pareciam descer num tubo de maior calibre energias diferentes, entre as quais as carreadas pela natureza. A espiritualidade cansa de nos falar. Eles vão buscar energia na beira do mar, nos campos, na mata. Cuidadosamente canalizadas para o referido recipiente também essas energias da natureza. Mais tarde soubemos que se tratava de energia de árvores frutíferas nas proximidades e do plâncton do mar. O especialista espiritual abriu-lhe o peito e trabalhou em algumas artérias com o objetivo de desbloqueá-las, massageou o coração, havendo logrado êxito. Esse paciente estava indo a óbito nesse momento, pessoal. Olha a coisa maravilha que o plano espiritual realiza, sem que a gente enxergue, nem consegue imaginar. Nesse inteirinho, o fluxo sanguíneo visível movimentava-se no ritmo equilibrado de saúde. O atendimento prosseguia quando o enfermeiro que assistiu o doente pôs-se a pedir socorro, pois ocorreu uma parada cardíaca e de imediato começou a golpear o peito, seguido por choques elétricos. O órgão delicado volveu a sua sístole, diástole, né? Puf, 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 para a alegria do jovem enfermeiro, do auxiliar. A parada, no entanto, olha aqui, fora provocado pela espiritualidade, nosso lado, enquanto haviam sido realizadas as terapêuticas da desobstrução e a aplicação da energia no órgão vital. Cessada a aplicação das forças vitais que lhe prolongariam a existência, foram retirados os tubos, tomadas providências específicas que o acalmaram, diminuindo a aflição anterior graças ao respiradouro que o auxiliava com segurança. Uma hora depois, o enfermo, olha, que estava indo a óbito, apresentava sinais visíveis de recuperação, a caminho de posterior recuperação. Olha aqui essa frase. Ele acabara de receber moratória da existência física.
em razão de atividades de benemerência a que se dedicava e das orações dos seus beneficiários, que intercediam a providência divina em seu favor. Esse indivíduo, esse paciente, recebeu moratória. Voltemos ao nosso livro. Olha, eu trouxe para ver como eles têm equipamentos, como eles agem. O André Luiz fala em várias obras também sobre isso, e ele fala até em termos bem técnicos, visto o conhecimento dele, né, da ciência, da medicina, né? Mas só que eu trouxe para vocês ver um exemplo também, o quanto eles têm equipamento, como é que eles agem, a gente nem imagina, né? Então, voltando ao nosso livro, houve essa transferência desses fluidos entre os dois capacetes, um na cabeça do paciente, do nosso irmão Ambrósio, o outro na cabeça da médium. Era a primeira vez que o Manuel Filomeno diz que ele observava esse tipo de transferência de energia psíquica, né? Ali a gente viu, nesse caso que eu trouxe, tinha uma energia espiritual junto com energias tiradas da natureza, né? E agora eram psíquicas, mente a mente, com finalidade terapêutica em caráter mediúnico. A médium foi sendo envolvida pela massa volátil e densa que fora do tubo e do capacete movimentava-se em torno da sua cabeça, prolongando-se descendentemente ao tórax, parecendo produzir-lhe dores. Gemidos e expressões de pavor tomaram-lhe a face e a voz, enquanto Eurípides, atento, acompanhava o fenômeno peculiar. Subitamente propôs à senhora em transe, inundada pelas sucessivas camadas de espesso vapor, que liberasse as aflições que a angustiavam. Vimos então, olha, interessante também a mudança até da fisionomia, né? Vimos então o rosto congestionar-se, envolto pela névoa em tonalidade marrom, que eliminava também odor acre, nauseabundo, e contorcer-se a médium, transmitindo a todo o corpo os movimentos agônicos, quando então começou a falar. Um outro irmão se manifesta. A sua vida é a nossa, e você deve funcionar como um fantoche sob nosso controle. Ouça a nossa voz, que é a única portadora de recursos para o conduzir à felicidade. Isso aqui é um anestesiamento mental, né? E quantos irmãos a gente vê perambulando nas ruas, né? Que nem uns robozinhos. A gente vê aqui no centro da Santa Maria, nas praças sentados, falando sozinho, atravessa a rua na frente dos carros, nem olha para o lado. Ouça a nossa voz, que é a única portadora de recursos para o conduzir à felicidade. Somos os conquistadores do infinito e dominamos as vidas que se nos entregam, possuidores dos recursos que proporcionam poder na terra, destaque e glória. Negociemos, você cede um pouco e nós concedemos muito. Não lhe faltarão amor, glória, alegrias e posição de destaque. Olha se uma mente aqui conturbada, encarnada, se recebe uma proposta dessa. Que resposta essa mente diria? Tô junto, tô dentro, né? Nem diz a juventude, tô dentro. Houve uma pausa e ouvimos exclamar em aflição: morro. Asfixio-me nessa neblina venenosa, socorro. O mentor que se encontrava, a voz pedia compaixão, né? O mentor que se encontrava na retaguarda da senhora, muito sereno, nimbado de suave claridade, intercedeu, ajudando-a com palavras calmantes. Absorva essa energia infeliz para libertar o nosso paciente. Olha essa frase. O sacrifício do amor arrebenta as algemas da loucura e da perversidade. O sacrifício do amor arrebenta as algemas da loucura e da perversidade.
ofereça a sua contribuição em forma de misericórdia. Simultaneamente, procurava retirar com movimentos rítmicos as camadas que se tornaram, né, em torno da cabeça dos ombros da senhora. Pareciam anéis que a apertavam, produzindo asfixia. Da cabeça do orientador, a suave claridade passou a envolver a massa que continuava avolumando-se, até que, a um sinal, o Dr. Inácio retirou o capacete do paciente, interrompendo o fluxo da nefasta energia. Eurípides, então, continuou a operar em silêncio, movimentando as mãos e desprendendo as vibrações poderosas do seu psiquismo iluminado, que se misturavam com aquelas nefandas que foram sendo diluídas. Todos orávamos, envolvendo a médium, né, em energias boas. Minutos transcorreram, o involtário viscoso começou a desaparecer, a se diluir. A médium foi recuperando as características normais. Então, olha que interessante, houve uma mudança fisionômica, né? A médium recupera as características normais. O ritmo respiratório não mais aflitivo, desaparecendo da cabeça, ainda encimada pelo capacete, desapareceram as condensações doentias. E aí a gente para aqui para continuar na sexta-feira que vem, meus amigos e minhas amigas, né? Muito bom essa reunião mediúnica aqui. Bastante coisa para a gente aprender, né? E a gente continua então no dia 9. E Fernando, eu avisei na quarta-feira lá que o nosso risoto era dia 9, Fernando. Não só avisei, né? Eu fiz todos os carnezinhos do risoto pro dia 9. E aí eu pedi para a Lúcia, eu disse para a Lúcia, bota fora e eu tô te mandando outros. Eu fazer tudo de novo. Eu estava tão perdido. Mas sabe onde é que eu me achei? Dia 9 de julho, é o segundo domingo de julho. E eu acho que eu confundi, foi aí. Mas na realidade o nosso risoto é dia 11. Deve ser. Então tá, pessoal. Hoje foi bem quente o nosso estudo aqui. Eu fiquei muito extasiado com tanta coisa que a gente pode aprender nesse capítulo 12. Então. Mas é aquilo que a gente fala, se a gente lê o livro assim, não sei se vocês pensam, se a gente lê o livro corrido, assim, pega o livro, passa tanta palavra, tanta frase curtinha às vezes, ou um parágrafo longo, passa desapercebido que ali tem uma reflexão interessante. E eu, para mim, né, que estou fazendo essa reflexão, eu gosto, parece que a gente aprende mais, assim, porque vai pegando palavra por palavra. Olha, aqui tem alguma coisa legal. Olha, aqui tem uma pepita de ouro aqui, vamos descobrir essa pepita. Vamos encerrar, vou pedir para o Fernando hoje fazer a nossa prece. Pode ser, Fernando? Pode ser. Então pedimos que nosso Mestre Jesus nos ilumine com a graça de Nossa Mãe Maria Santíssima, nessa noite na qual, depois deste estudo de bela reflexão, de uma reunião, plano espiritual, que nos traz grandes ensinamentos, que abençoe a todos do grupo, aqueles também que não puderam participar, que a luz esteja em todos os lares. E assim, em nome de Jesus, de Nossa Mãe Maria Santíssima, com a certeza que somos amparados, que tenhamos uma boa semana, até o próximo encontro. Que assim seja.